Como persuadir sem ser chato? Eu não acredito que a chatice é uma espécie de persuasão. Então, o único jeito de persuadir, na minha opinião, é sem ser chato. Como você faz isso? São 3 pilares que sustentam todo 6 em 7. Lista, lançamento e produto. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte, a dor passa. O 6 em 7 fica. Seja muito bem-vindo a esse podcast 6 em 7, edição em casa. Esse é o podcast que a gente discute táticas e estratégias para você chegar no seu primeiro 6 em 7, que são R$100 mil de faturamento em 7 dias consecutivos. Eu sou o Hugo Rocha. Eu sou o Érico Rocha. E o tema de hoje desse podcast é persuasão. Persuasão. Nesse edição em casa aí, eu e o Érico remotos. E vamos lá então, Érico. Para começar, você acredita que persuasão é uma habilidade inata, ou seja, a pessoa nasce com aquilo, ela nasce com um dom para aquilo, ou ela é uma habilidade que pode ser desenvolvida? Eu acredito que tem pessoas que já nascem persuasivas. Do mesmo jeito que tem pessoas que já nascem musicais. Do mesmo jeito que algumas pessoas já nascem mais atléticas, né? Elas têm uma noção corporal maior. Mas assim como a música, assim como o atletismo e assim como a persuasão, ela tem características que podem ser aprendidas e aperfeiçoadas. Tem princípios que fazem uma pessoa mais persuasiva e uma pessoa menos persuasiva. Tem princípios que fazem uma pessoa mais musical, né? Mais agradavelmente musical e menos agradavelmente musical. Então, existem esses princípios. E na persuasão também existem tais princípios. Então, se você quer se tornar mais persuasivo, e se você começar a estudar esses princípios e começar a aplicar esses princípios, as chances são que você vai ter mais uma tendência maior de persuasão. Entendi, faz sentido. E qual que é a melhor forma de aprender, de desenvolver esse tipo de coisa? É um livro? É um curso? Aí depende. Depende para que você quer. A persuasão ou a música, ela tem várias facetas. O próprio atletismo. Você vai querer aprender a correr para quê? Para jogar futebol? Ou para jogar ping-pong? Ping-pong talvez não seja mais ideal aprender a correr. Então, primeiro, Hugo, primeira coisa que eu acho que é necessário definir na persuasão é qual será o objetivo da persuasão. Por exemplo, eu aprendo a persuadir para fazer o 6 em 7. E a gente tem o 6 em 7 como um motivo central desse podcast, de tudo que eu publico. É a minha Roma. Todas as estradas levam a Roma. E por que isso é importante? O 6 em 7 é um esporte diferente. Ele quer dizer R$100 mil em 7 dias. Então, é um esporte de uma geração de caixa relativamente alta. Eu sei que R$100 mil para muita gente é muito, para muita gente é pouco. Mas é uma persuasão relativamente alta num curto espaço de tempo. 7 dias, às vezes um dia. Então, o que acontece? Do mesmo jeito que um esporte, por exemplo, vamos dizer assim, um sprinter, né? Como é que chama sprinter em português? Um corredor de tiro, um velocista, aquele que corre 100 metros rasos. Ele vai aprender a desenvolver uma certa musculatura, certa consciência corporal, certo tudo. Ele vai tender a aprender a fazer isso para o fim de conseguir um sprint. Um maratonista tem uma estrutura corporal completamente diferente. Um bom maratonista é um péssimo velocista. Um bom velocista é um péssimo maratonista. E aí a pergunta que vem assim, a persuasão, se a persuasão tem várias facetas, tem infinitas facetas. Então a primeira coisa que você tem que entender era para que eu estou desenvolvendo essa persuasão. Então se você está desenvolvendo o músculo da sua perna, para quê? Para correr uma maratona, para correr um sprint. E o approach de aprendizado e de prática vai fazer com que você atinja esse resultado.
Dito tudo isso, eu espero que vocês aprendam persuasão num contexto de 6 em 7, que é um contexto de R$ 100.000 de faturamento em 7 dias. Não é um contexto que todo mundo busca. Mas como esse é o podcast 6 em 7, num contexto, o primeiro passo é você definir o contexto, definir a sua Roma, né? Definir as estradas, porque aí você vai poder selecionar. Esse approach de persuasão é persuasivo, mas não me leva ao 6 em 7. Pode não levar ao 6 em 7, né? Vamos dizer que desenvolver os braços de uma maratonista não é tão importante que desenvolver os braços de um nadador. Para o nadador, musculatura de ombro leva ao 6 em 7 dele, né? Mas para um corredor, não, provavelmente não. Entendo nada de corrida, mas eu vou chutar que não. Então, a definição da Roma é o mais importante nesse processo. Show, show. Então tá bom. Mas só uma coisa, né? Só uma coisa que eu acho que, antes de eu passar para a próxima pergunta. Sim. Uma coisa é fato. Eu acho que persuasão, assim como qualquer esporte, não dá para você só ler um livro, só fazer um curso e achar que você entende exatamente como é que funciona aquele curso, você está sendo persuasivo. Ou fazer o 6 em 7. Você definitivamente tem que entrar em campo e aplicar. Você aprende a teoria, aplica a teoria. Né? Engraçado, né? Boa parte da nossa vida adulta, pelo menos da minha e da sua, eu posso te falar. A gente passou na escola. E na escola, definitivamente até o final do segundo grau, que foram o quê? 8 anos mais 3, 12 anos? Por aí. 12 anos. Vou chutar. 11, né? 8 mais 3, E posso 11. falar para você, pelo menos para 4 anos da minha faculdade, foram extremamente teóricos. Sim. E é interessante essa parada do meio educacional, né? A gente passou 12 anos, quiçá 16 anos, dependendo de como você conta, pensando só na teoria. E a gente comete o erro de achar que esse tipo de coisa, estudar a teoria é o suficiente. Gente, tá aqui nesse podcast, entender a teoria, pegar algumas sacadas, não é o suficiente. É uma parte do quebra-cabeça, mas não é o suficiente. Assim como o esporte, natação, dirigir não é um esporte, mas é uma parada motora, a prática é muito importante. Sem teoria completamente você demora muito, que você erra muito, né? Com a teoria você aprende atalhos que evitam erros e te dão mais velocidade, só que sem prática não tem jeito. Você tem que estar praticando o tempo inteiro. Entendi. E como persuadir sem ser chato? Sem ser aquele cara insistente, que ele é sem cair naquele estigma que a maioria das pessoas tem do vendedor, aquela pessoa que fica ali tentando empurrar alguma coisa para você. Eu acho que é o seguinte, quando o cara está sendo chato, as pessoas falam assim, como persuadir sem ser chato? Eu não acredito que tem persuasão sendo chato. Eu não acredito eu não acredito que a chatice é uma espécie de persuasão. Então, o único jeito de persuadir, na minha opinião, é sem ser chato. Como você faz isso? Aí depende. Se você vai fazer uma persuasão para um 6 em 7, tem todo um processo de orquestramento. No 6 em 7, nesse estilo de persuasão, onde você quer gerar um grande pico de vendas de forma íntegra em 7 dias, né, em um curto espaço de tempo, o trabalho que acontece antes de começar a vender é mais importante que o trabalho que durante. Engraçado que você faz todo um trabalho de preparação, vamos dizer assim. A gente chama de pré-lançamento. Pré-lançamento. Ou pré-lançamento, que vem antes do pré-lançamento. Mas tudo que é feito lá antes é 95% da persuasão. Inclusive, o mais louco disso tudo é que quando você está nessa técnica, nesse esporte, o que é feito antes persuade tanto que quando você abre carrinho, você não corre atrás de cliente. Cliente corre atrás de você. Os clientes são mais chatos, às vezes, com você do que você com os clientes. Quando eu falo chato, na maneira de
Não é Negativa não, só depreciativa, né? afobado mesmo. Ah, cara, quando é que abre o carrinho? Eu vou abrir o carrinho, quando é que eu posso vender? Érico, aceita isso, amanhã eu posso fazer isso, não dá para abrir antes para mim não. Ah, é o seguinte, se eu fizer isso, não vai fazer isso. Então, o que que acontece? Um trabalho bem orquestrado de lançamentos, de uma persuasão de 6 em 7, é o oposto da chatice. Inclusive, você faz isso tão bem que os clientes passam a correr atrás de você. E aí que é a grande sacada da persuasão nesse estilo e nesse contexto de um grande faturamento em um curto espaço de tempo. E só para complementar, eu acho que uma parte essencial, assim, uma parte essencial da persuasão, que inclusive é muito abordado na forma, até a pessoa tem que saber isso para poder fazer o 6 em 7, é você selecionar com quem você está falando. Em outras palavras, é você falar com quem quer te ouvir e não abordar todo mundo na rua. Eu lembro que lá nos primórdios a gente tinha pró-leilões, que era um negócio de leilão, e aí eu fui num churrasco da galera da faculdade. Aí o pessoal ficou sabendo que eu tava, você tem um negócio aí de leilão, né? Aí eu, pois é. Aí eles, então me convence aí que esse negócio é bom. Aí eu falei, você quer aprender de leilão? Ele falou, quero, me fala aí, me fala aí. Aí eu falei, tudo bem, então, ó, tá aqui o site, entra lá, coloca o seu e-mail, e lá você vai ter alguns conteúdos, então, que você vai começar a receber automaticamente, assiste aqueles conteúdos, e aí depois, qualquer dúvida, você vem e a gente conversa. Aí o cara falou assim, não, mas você tá aqui na hora, você não sabe de leilão? Me fala isso, né? Por que esse negócio é bom? E aí eu falei, brother, bota o e-mail lá se você quiser saber. E basicamente isso. Por quê? Ali naquele momento, se eu ficasse tentando persuadir ele, na minha opinião, ia ser uma das maiores perdas de tempo, porque claramente ele não estava interessado em leilão, não Apesar era de, a pessoa, apesar de estar falando que estava. apesar de estar falando que estava, Porque o que exatamente. as Então, pessoas falam é diferente do que as ações delas falam. aí as ações falam muito mais, né? Uma coisa interessante, uma coisa que você fez, foi uma coisa que o Granville falou há muito tempo atrás. Para mim, eu costumo resolver. Isso é um princípio. Tá aí, Hugo, você lembra dos princípios que a gente está escrevendo nossos princípios? Sim, sim. No lançamento, eu escuto mais o que a pessoa faz do que o que a pessoa fala. Exato. Então, ali, ele estava falando que estava interessado. Mas as ações dele não condiziam, porque você estava dando a chance dele aprender de forma gratuita e ele só tinha que aprender. E ele não necessariamente queria fazer isso, né? Queria ter esse trabalho, queria uma parada mais imediata. Então, aí um princípio aí. As pessoas, a gente aqui na Ignição, a gente escuta mais o que as pessoas fazem do que as pessoas falam. O que elas estavam fazendo, as ações dela gritam. Exatamente. Faz isso, leva isso para sua vida. As ações da sua audiência gritam. O fato dele não querer investir, talvez não esteja tão interessado, talvez não fosse sua audiência. Essa é uma das grandes sacadas, né, desse estilo de persuasão. Você tem razão. Obrigado por relembrar. É a arte de filtrar para quem você está falando. É uma parada muito. A gente não sabe vender gelo para esquimó. Não sei. Eu não vendo, Nossa, eu não mesmo. não vendo gelo para esquimó. Eu não vendo 6 em 7 para concurseiro. Inclusive, você está aqui concurseiro, vai embora dessa live. Vai estudar para o concurso, que é isso que você está querendo fazer. Isso aqui não vai te ajudar. Eu só vendo para quem quer fazer o 6 em 7. E é por isso que eu fico repetindo 6 em 7, 6 em 7 o tempo inteiro. Quando você me perguntou, e olha só, vou dar uma dica aí de como eu faço essa parada. Como é que eu sei, como é que eu filtro isso? Toda hora que eu tiver uma oportunidade, eu vou relembrar que a razão de eu estar aqui nessa live é ensinar para um 6 em 7. Persuasão pode ser usada para a educação do pai e filho? Pode. É o meu negócio? Não. É a função desse podcast? Não. A função desse podcast é o 6 em 7. Por que eu faço isso? Para filtrar. Se a pessoa não quer o 6 em 7, ela vai acabar saindo. Depois eu repetir tantas vezes assim. Pois é. E deixa eu só ver, que tá chegando algumas perguntas interessantes aqui da galera que tá vendo a gente ao vivo. E eu tô só vendo como é que eu encaixo. Eu vou pegar uma da galera ao vivo aqui. Érico, você acha que todas as lives que eu faço, eu preciso definir uma copy persuasiva? Eu faço lives diariamente. Engraçado que a gente falou isso na nosso podcast 6 em 7 em copy.
Né? Quando ela Exato. fala definir uma copy persuasiva, ela provavelmente está usando o orquestramento de gatilhos mentais no discurso dela. Né? Uhum. E quem não sabe o que é gatilho mental, vê os podcasts passados, digita aí no YouTube que você vai descobrir. A vantagem da copy persuasiva é que ela persuade. Né? Persuade é a palavra, ela influencia, ela gera ação. Uhum. A desvantagem da copy persuasiva, né, de um conteúdo com copy persuasiva, é que dá trabalho. Eu fazer principalmente no começo, quando isso não é segunda natureza, não é só segunda, não é automático. A vantagem de você, isso é uma coisa que o próprio Hugo falou no último podcast, que é persuasão, utilização de gatilhos mentais, como o próprio Hugo falou agora, mencionou agora e falou no último também, é uma questão de treinamento. Assim como nadar, não tem jeito de você aprender a teoria. Então, você só não nada no dia da competição, né? Você procura exercitar bastante vezes antes. E o seu conteúdo, como o próprio Hugo disse no outro podcast, é a maneira ideal para você exercitar isso. Por quê? Quanto mais você exercita, mais você vai ficar bom naquilo, mais vai ficar automático. Vai chegar uma hora que você vai exercitar tanto que você não vai conseguir deixar de ser persuasivo. Engraçado que eu morei fora um bom tempo da minha vida, e nesse bom tempo da minha vida eu falei inglês, né, uns 8 ou 9 anos desse período que eu morei fora. 4 foram na Alemanha, 8 ou 9 eu acho que foram em Londres, né, no Reino Unido. E chegou uma hora que eu treinei tanto inglês, eu falava tanto inglês, não falava só inglês, né, minha esposa é brasileira e tal, mas falava tanto inglês que quando eu voltava para o Brasil eu não conseguia não falar inglês. Saíam umas palavras. Tem umas palavras que caem até hoje. Outro dia, no 678, eu estava lá no camarim e eu estava falando com o Rafael Araújo, que é um cara que fez 6 em 7 em cachaça. Ele estava no camarim comigo lá, né? E aí ele falou assim, Érico, posso te dar uma dica? Eu falei assim, Érico, eu falei, pode. Pensei que ele ia me dar uma dica de gatilho mental e tal. Ele falou assim, não, Érico, não existe a palavra reinforçar. Essa é uma palavra do inglês reinforce. Em português é reforçar. Eu acho que aquela palavra deve ter doído a mente. Ele é bom, ele é advogado, pelo menos de formação, né? Deve ter doído Uhum. tanto. Eu usava o inglês no português daquele jeito. E os gatilhos mentais são a mesma coisa. É muito treino. Então, se você for procurar fazer um conteúdo e conseguir colocar uma história, olha o que eu fiz agora. Acabei de fazer. Eu usei o gatilho mental da história para reinforçar, ou melhor, para reforçar, brincadeira, esse conceito para você. E eu me peguei fazendo isso. Eu não fiz isso intencionalmente mais. Às vezes eu tenho que me pegar fazendo isso. Eu não fiz isso exatamente intencionalmente, mas eu fiz. Então, e por que isso aconteceu? Porque em todos os conteúdos que eu colocava, eu procurava colocar persuasão ou gatilhos mentais num contexto de 6 em 7, que é um contexto diferente, assim como, enfim, a gente já falou sobre isso. Exato. Cara, todo conteúdo é uma oportunidade de treino. Todo conteúdo que você faz é uma oportunidade de você treinar isso daí. E aí eu te pergunto, Érico, dá para você ser persuasivo sem usar gatilho mental? Eu não sei. Dá para correr sem as pernas? De repente até dá, mas eu não sei. A escola que eu tenho, o jeito que eu fui ensinado, o gatilho mental é o tijolo da persuasão, são os building blocks. Então, no meu contexto, daquilo que eu vivo, o que eu faço são gatilhos mentais. É a mesma coisa, dá para tocar uma música sem notas musicais? Deve dar, né? O cara batucar, não é uma Vai nota, na não é um dó. intuição. Mas não é o que eu faço. Então, assim, no que eu faço, eu ensino gatilhos mentais em sequência, espaçados em certo tempo, como se fosse nota musical. Então, dá para fazer sem? De repente dá, mas eu não sou um professor disso. Eu sou um professor de música que ensina com nota musical. E a nota musical da persuasão é o gatilho mental, na minha opinião. Entendi. E aí, só para deixar claro, você acha que tem alguma circunstância que os gatilhos mentais não funcionam? Existe alguma exceção para essa regra? Não que eu saiba. Só, Você eu acha diria, que existe? Eu não consigo pensar algo. Você consegue? De repente a gente pode até tentar fazer um brainstorm sobre isso. eu acho que só se você estiver falando com a pessoa muito errada. É o famoso vender carne para vegano.
não, eu acho que não tem gatilho mental, ela não quer aquilo, sabe? É É, muito. É o único. né, Se eu eu, fosse ver situação que me veio à cabeça que isso não pode funcionar, é só se você errar nesse caso, absurdamente. nesse caso extremo, Mas é o muito gatilho extremo. é muito extremo. Nesse caso, você pegou um caso extremo. E eu É. vou te falar o seguinte, nesses casos extremos, a única coisa que poderia funcionar são gatilhos mentais. Então, é possível transformar um vegano em carnívoro? É. Quanto mais gatilhos mentais, maior a chance. Do mesmo jeito que é possível tornar uma pessoa que come carne em um vegano? Sim. E se eu fosse querer persuadir ele a fazer isso, é gatilhos mentais. E é fácil, não. E aí entra numa história que não é. O gatilho mental não é uma nota musical, presente ou não. Ele tem intensidade. Uma nota musical também Hum. tem intensidade e volume. Não é que eu apliquei escassez. Tem escassez e escassez. E escassez, e escassez, e escassez, e escassez. Não existe um teto de intensidade para cada gatilho mental. É mesmo, Érico? É, reciprocidade. Cara, tem pessoas que você daria a sua vida por. Tem pessoas que você é grato por. É. Tem a sua nível de reciprocidade é diferente. A autoridade, tem níveis de autoridade. Tem níveis de comunidade. Tem níveis de prova. Pô, provas tem níveis de prova. Né? Até num julgamento tem um nível da veracidade e confiabilidade da prova. O DNA, ou é uma testemunha. Testemunha é uma prova, né? É considerado como uma prova. Uma prova mais fraca do que uma evidência humana 5 vezes no local do crime do cara. Alguma coisa do tipo. E nenhuma delas tem uma evidência ideal. Sempre pode haver, desculpa, uma intensidade ideal, sempre pode haver mais. Então, inclusive, é um dos princípios, ó. Princípio. Princípio que faz. Toda vez que eu quero melhorar a, a potência do meu lançamento, eu sento para a minha equipe e falo qual gatilho mental vamos intensificar nesse lançamento. É um Isso é princípio. legal, acho que Para isso. melhorar a performance de um lançamento, a performance do lançamento é melhorada com a intensidade dos gatilhos mentais aplicados. Isso vale até É um um princípio. podcast só para isso, né? Só para falar Vale de até um intensificar podcast. Toda gatilho vez que eu ver mental. um princípio, eu vou falar a palavra princípio, isso vai facilitar para a galera que está, né, pra galera de conteúdo que está escrevendo esses princípios para a gente, para escrever mesmo. Tá aí. Exato. E, cara, na sua experiência, qual que é o principal erro que as pessoas cometem quando elas tentam ser persuasivas? Boa pergunta. Deixa eu pensar. Ó, não sei se é o principal. Um erro que elas cometem é achar que persuasão é intuitivo. Para algumas pessoas é, mas Hum. elas acham que persuasão é intuitivo. Então, elas não se preparam para o momento onde elas devem ser persuasivas. Elas simplesmente aparecem lá e abrem a boca. Falta de preparação, falta de orquestramento, talvez seja o melhor. As Ah, pessoas simplesmente, eu vou persuadir por causa de... e vai lá. Não. Um lançamento, ele é muito bem arquitetado. Ele é muito bem pensado. Às vezes ele é pensado com quiçá anos de antecedência. Teve vezes que já fizemos com anos. É um empilhamento de gatilhos com anos de antecedência. Então, pensar que persuasão não deve ser estudada, não deve ser praticada, é o equivalente a um médico sem formação. Vamos supor que um cara não tem formação, vai fazer uma cirurgia de olho em alguém. É tão não intuitivo quanto a cirurgia de olho, na minha é, opinião. Mas as pessoas, como entendem pouco disso, elas não veem isso. entendi. Deixa eu ver aqui. Peraí que eu tava. Gente, eu cheguei na. Tá. Você acha que existe uma sequência na aplicação dos gatilhos mentais para intensificar esse efeito persuasivo? Claro, claro. Sequência é tudo. Do mesmo jeito que você acha que existe uma sequência para intensificar a beleza de uma melodia, você acha que existe uma sequência nas notas musicais? Com certeza. A analogia não deve ser mais importante. Eu vou dar um exemplo. Imagina que eu aplico o gatilho de escassez para quem não tem
que não viu o valor da oferta. Então, eu vou chegar para um vegano, oferecer um pedaço de carne e falar, esse é o último. O que adianta? Não adianta nada. Então, existe uma sequência ideal. Algumas coisas são bem espartanas, isso é, e algumas coisas são um pouco mais maleáveis. Mas a sequência é tudo. É como se fosse uma orquestra. Né? Se eu fosse um maestro... Eu acho que lançamento é uma orquestra. Olha que louco. Imagina o seguinte, eu sou o maestro da orquestra e tenho o violonista, o cello, o trompete, a flauta, estão lá. E o cara que está orquestrando, ele está direcionando, ó, agora é a sua hora, agora é naquela hora. Às vezes eles estão tocando mais baixo, estão tocando mais alto. Agora é aquilo. É a Quinta Sinfonia de Beethoven, controlando a energia da música. E ele vai fazendo isso. A diferença de uma orquestra para um lançamento é que é o seguinte, o lançamento, o maestro muda a execução da peça de acordo com o que ele está ouvindo, que a audiência está falando. Olha que louco. E um maestro, numa execução de uma orquestra, eu não sei se ele muda. Ele simplesmente executa. Eu acho, não sei muito de orquestra, mas uma peça de teatro também é assim. Uma ópera provavelmente também é assim. Ele tem um plano, ele vai lá, fecha o olho e executa. No lançamento, não. De acordo com o que eu estou ouvindo, vendo e acessando, eu mudo algumas intensidades de algumas coisas em tempo, em voo, em loco, né? Em voo. E a única coisa que eu acho que difere de uma orquestra, sequência, e eu tenho que mudar. Você tem que aprender a escutar o feedback da energia do lançamento e baseado nessa coisa, até o preço do produto muda. Boa. Principalmente o preço do produto muda. Total. E o que você acha que é mais eficiente para ser persuasivo? Atacar a dor da pessoa ou fazer ela sonhar alto? Dor ou aspiração. As pessoas fazem coisa por dor ou aspiração. Eu acredito que cada caso é um caso. Se a pessoa está em dor, você atacar essa dor é mais eficiente. No meu caso, não é assim. Por exemplo, as pessoas que aspiram 6 em 7, elas não estão em dor necessariamente. Tem aí um médico que está bem de vida, não está em dor. Ele só aspira uma coisa diferente, uma coisa melhor. Então, o meu marketing é aspiracional. Não porque seja melhor ser marketing aspiracional, mas porque é uma característica daquele avatar, daquele cliente potencial que eu escolhi. Específico, né? Eu poderia atacar os clientes, né? Eu poderia criar uma mensagem focada na dor? Poderia. Quer dizer que ia ser melhor? Não sei, a gente nunca tentou, né? Mas eu acho que alguns mercados é mais simples. Agora vamos lá, outro mercado. O cliente que está obeso e quer entrar na calça jeans. Esse cliente está em dor. Então, tá óbvio que está em dor. Inclusive, quando ele está procurando o emagrecimento, é porque a dor virou insustentável. Ele resolveu fazer alguma coisa. Porque antes a dor estava... Ele sentou em cima do prego, mas o prego não estava doendo muito, estava só incomodando. Tá? Aquele, depois eu tiro. Então, talvez seja um marketing mais de dor. Mas, no final das contas, o que é melhor ou pior, só um teste vai dizer. Testa as duas coisas. Se você está em dúvida, faz o que você acha que vai dar certo primeiro, claro, né? Dá prioridade. Depois testa esse teste, só o mercado vai te dizer se naquela situação. Até porque tem N outras variáveis, né, na sua comunicação que pode fazer. Pode ser que o meu marketing de dor não funcione por algum elemento da minha copy, do meu script, que está faltando. E que não está faltando no meu marketing de aspiração. Mas o nosso é aspiração. Eu conheço várias pessoas com dor e o do leilão de imóveis era aspiração também. O que eu fiz anteriormente. Então, na maioria das vezes eu só atuei em marketing de aspiração, mas eu acho que se eu tivesse em outras áreas, poderia aplicar em marketing de dor também. Né? Resolver a dor, quando eu falo marketing de dor, não é intensificar a dor, não, é resolver a dor. Né? Focar na dor, focar em resolver uma dor e não numa aspiração. Tem muita gente no Plat que usa dor. Ah, né? Meu Deus. Então, existem plataformas mais eficientes na hora da persuasão, tipo vídeo, e-mail, áudio? Existe uma coisa que é mais eficiente que a outra?
Depende. Algumas pessoas são mais visuais, outras pessoas são mais auditórias. Eu acho que a plataforma que mais funciona é a plataforma que é consumida. Então, Exato. o fato da comunicação Tem a tem que atenção das ser, pessoas, né? tem atenção. E se a atenção das pessoas está no escrito, ótimo. Tem gente que adora ler. E essas pessoas não vão ver vídeo do Érico. Tem pessoas que adoram ver o Érico, né? Ver com os trejeitos, cabelo, como é que eu tô pensando. Elas não se persuadem sem ver o Érico. Elas precisam do visual. Tem pessoas que não querem o visual. Inclusive, dessas pessoas não estão assistindo a gente ao vivo agora. Elas estão escutando a gente de alguma forma, enquanto dirigem um carro. E o fato é o seguinte, não sou eu que tenho que delimitar o jeito que essa comunicação vai chegar na pessoa. Aham. Ela que tem que decidir. Então, é produzir isso da melhor maneira possível. A não ser no dia do lançamento. Em uma única situação, eu delimito. Eu causo desconforto nela. Então, no processo de preparação, não causo esse desconforto. Mas no processo de lançamento, eu causo esse desconforto. No vídeo de vendas, ela só pode ver e escutar. Né? A gente não dá a opção dela de ser escrito, nem de ser só em áudio. Nunca. Toda vez. E agora, por que, Érico? Porque toda vez que eu fiz, eu tendia a ter menos resultado. Na época a gente até testava um versus o outro. Sim. Tinha outros amigos que testavam até mais fortemente do que eu. Mas na hora da hora de chutar pro gol, por enquanto, eu faço só em vídeo. Ponto. Inclusive, não deixo nem a pessoa ir para frente, para trás, na maioria das vezes. Eu faço só em vídeo mesmo. E antes, na hora de trazer para o gol, olha só, na hora de trazer para a grande área, trazer para a marca do pênalti, eu faço de todos os jeitos. Né? Esse conteúdo vai sair de todos os jeitos que a gente pensar e imaginar. Inclusive, a gente estava discutindo até ontem como é que a gente podia fazer esse conteúdo de outras maneiras. Por exemplo, em cards, em fotos, em outras coisas também. Né? Então, na hora de chutar pro gol, hoje, a minha posição é que o melhor chutador de gol que existe, o melhor artilheiro que existe é o vídeo. É onde eu estou botando minha energia. E o melhor defensor, meio de campo, há controvérsias. Eu tenho vários, né, em vídeo, áudio, Telegram, Instagram, YouTube, agora Facebook, enfim, vários caras. Show. E uma pergunta que chegou aqui da galera ao vivo, é uma boa. Como persuadir uma pessoa que nem imagina que precisa do seu produto? Aquela pessoa que você sabe que ela precisa, mas ela nem imagina que precisa. Primeiro, é uma excelente coisa. O seu produto não é um destino. O seu produto é um veículo. E ela nem imagina que precisa daquele veículo. Então, por exemplo, o que meu produto faz? Ensina as pessoas a fazer lançamento. Uhum. E nem todo mundo sai para o Google fazendo lançamento, querendo fazer lançamento. Então, Acorda querendo fazer lançamento. Agora, depois que elas descobrem que esse é um bom veículo para fazer o 6 em 7, elas vão querer. Agora, eu encontro nessa pessoa que não sabe que precisa do veículo, eu encontro um destino que é atrativo para ela. No meu caso, ela não sabe que precisa aprender a fazer lançamento ou mexer em marketing digital. Mas se eu perguntar para ela se ela quer um 6 em 7, ela vai falar que quer. Então, primeiro, eu acho um destino, isso é uma Roma, que é atrativo para ela, para a pessoa. Uhum. E aí eu falo que eu vou ensinar como é que ela chega a Roma. E nesse processo de ensinar como ela chega a Roma, eventualmente eu mostro o meu veículo. Então eu vendo o que ela quer. Olha que louca. Aí. Outro princípio. A gente vende o que ela quer e entrega o que ela precisa para chegar lá. E se ela não quiser? Aí não é meu cliente, né? Aí a gente entra no famoso concurseiro. Concurseiro, saiam daqui! Se você não quer o 6 em 7, vai embora. Chega uma hora que você tem que delimitar um espaço. Eu só estou aqui doando meu tempo, o meu conhecimento para as pessoas que aspiram 6 em 7. Eu não sou professor de ensinar a passar em concurso. Nada de certo ou errado com isso. Mas não é meu esporte, não é minha especialidade. Então, eu defino o que ela quer. Se ela quiser aquilo, só depois eu mostro o veículo. É assim que a gente consegue vender um produto para quem não está procurando produto. Vende o que ela quer, entrega o que ela precisa. Show.
E aqui uma pergunta que chegou ao vivo também. Eu tô com o meu carrinho aberto de um lançamento semente. Como é que eu faço para intensificar a persuasão nos últimos 2 dias de carrinho? Segue a forma. Lançamento de semente segue a forma. Se o Exato. que está na forma não está resolvendo, fazendo a sua expectativa, atingindo a sua expectativa de venda, o problema não aconteceu agora. O problema aconteceu antes. Então, continua seguindo a forma como eu sempre sigo e olha, revisa o módulo 6 e olha qual dos passos você não fez. Qual dos passos do módulo 1, do módulo 2, do módulo 3, do módulo 4, do módulo Semente 5. é módulo 5, 6 é 5 o interno. perdão, é. Então, o módulo que for o semente, porque você deixou de fazer Uhum. algum módulo e tá tudo, um passo e tá tudo bem, porque você tá começando. Mas não é a hora. Eu não recupero meu lançamento. É muito louco. Se o meu lançamento tá indo mal, mesmo aí na ignição, ou mal no sentido fora da minha expectativa, eu não uso aquele tempo para tentar fazer alguma coisa nova. Eu uso aquele tempo para parar e pensar o que é que eu não coloquei que fez a diferença agora. Na verdade, o jogo é assim, o jogo de futebol deu errado, tá dando errado, você tá perdendo, você tem que pensar, ó, o que é que eu deixei de fazer que fez a diferença. E aí a mesma coisa no lançamento. E eu coloco isso no processo, porque o que acontece antes do lançamento ele tem muito mais influência do que o que acontece durante. É quase como se fosse um foguete. O sucesso do lançamento acontece ali, né, durante o lançamento, mas é a preparação a 90%. Né, o combustível certo, o equipamento certo, os testes certos, os cálculos certos. E quando você liga, é quase só uma comemoração da maioria das pessoas, né? Você vê os caras olhando, deu certo ou não deu. Então, é o que acontece antes, não o que acontece durante. E claro, o que acontece durante há um certo protocolo, só segue o protocolo, aquele é o protocolo. E aquele que é o protocolo que eu sigo, independente se der com as minhas expectativas ou não. Massa. E se eu estou querendo fazer a fórmula, mas eu preciso envolver meu cônjuge, né? Meu marido, a minha esposa, para poder comprar e fazer a fórmula comigo. Como é que eu faço para persuadir essa pessoa para vir nesse projeto comigo? Aí que tá. Pergunta que veio da audiência aqui, não ao vivo, mas veio da audiência também. Isso é muito importante. Muito importante. A pergunta é muito importante. Talvez a pergunta mais importante. Tem uma história de um atleta. Eu esqueci o nome, me recordo o nome. Mas Vamos ver era se um eu sei. atleta muito famoso aí. E todo dia ele acordava às 5 da manhã. Ele morava em Nova York. Ele descia do prédio, colocava roupa de treinar, descia do prédio dele, estendia a mão na rua para pegar um táxi e falava assim: ó, me leva para academia tal. Me leva Uhum. para academia tal. A Uhum. partir dali, o táxi levava e essa pessoa treinava de 2 a 3 horas, se não me engano. Tá? Posso estar errado. E Tá. ela cultivou esse hábito por anos. E as pessoas falavam que o hábito dela era, nossa, mas deve ser difícil treinar 2 a 3 vezes. Né? 2 a 3 horas por Três dia, 5 horas horas da por dia. manhã. Ela virava e falava assim, não é difícil fazer isso não. O difícil é eu acordar, botar minha roupa, descer as escadas e chamar o táxi. Uma vez que eu chamei o táxi e entrou lá, tudo acontecia. Então, existem momentos na nossa vida que são momentos decisivos. E é muito louco. Você não precisa usar força de... Você não precisa persuadir a pessoa. Não tem como... Você não precisa persuadir. Você precisa persuadir ela só assistir às aulas de lançamento. Porque se você persuadir elas a assistir às aulas de lançamento, nada mais. As aulas de lançamento é a melhor arquitetura já encontrada no mundo para convencer uma pessoa a fazer o forma. Nada funciona melhor do que aquilo. Não quer dizer que vai funcionar, né? Porque é um processo estatístico. Mas você não precisa persuadir ela de comprar o forma. Você só precisa persuadir ela de estar naquele lugar e me escutar naquela hora. Porque nada é tão persuasivo quanto aquilo. Do mesmo jeito que o cara não precisa fazer a força de vontade para passar 3 horas na. Não, ele falou assim, cara, o momento que eu entrei no táxi, acabou. Tá decidido. Não tem volta. Eu não fico hesitando. Não é difícil. O difícil é entrar no táxi e falar assim, me leva até a academia. Eu não penso em voltar quando eu penso na academia. É normal. O difícil é entrar no táxi.
Então pensa, qual é o momento... A, a fórmula é um momento decisivo, né? Muitas pessoas ficam, meu Deus, ai, será que isso, será que aquilo? Mas às vezes ela vai e compra, e aquilo é um momento decisivo. Pronto, investi. Agora eu vou fazer 150% do meu 50%. Então, você não Boa. precisa ter tanta força de vontade, nem tem tanta persuasão assim para fazer ela comprar a fórmula com você. Só precisa persuadir tu assistir um treinamento gratuito, por exemplo, que é mais fácil, porque não há comprometimento. Muito boa. É isso aí. E se eu sou um lançador, como é que eu faço para persuadir um futuro expert aí? Só para quem não sabe, lançador é uma pessoa que sabe a forma, sabe lançar, mas ela não Ah, necessariamente tem expertise em alguma coisa. Então, aí ela normalmente, esse vai. tipo de pessoa procura um O que, expert. Como é que o ela que faz muito. para persuadir esse expert? Eu não Lançar sou um com ela. lançador e não persuado pessoas, né, a fazerem lançamentos. Dito tudo isso, que eu mais ouço dos alunos da Fórmula que conseguiram, eles foram no módulo de oferta irresistível e escreveram uma oferta irresistível com aqueles gatilhos, com tudo aquilo, e entregaram ao vivo para esse lançador. Fizeram Esse expert, né? para esse expert. Então, a oferta irresistível, aquela metodologia, está lá. Um dos que falam isso é o Ladeirinha. O Ladeirinha falou que fez isso. Outros que Tá. falam também. Então, tá lá. A persuasão é a mesma coisa. Eu seguiria exatamente. Eu só não seguiria o lançamento, né? Que é um 6 em 7, não é isso? Mas eu seguiria a metodologia da oferta irresistível. E quem quiser estudar essa metodologia sem ter a forma, vá lá e compra o meu livro ou baixa o meu livro. Como alavancar suas vendas na internet ou criar um negócio digital do absoluto zero. Está lá descrito. Na forma é Tem mais oferta irresistível detalhado, lá. mas no livro dá para dar uma noção geral. Show. É isso mesmo. E agora a última pergunta deste episódio. Qual é a diferença entre persuasão e manipulação? As duas coisas são a mesma coisa para você? Hum, eu acho que manipulação. Boa pergunta. Eu já respondi isso uma vez. Eu acho que manipulação é uma coisa que acontece, é uma persuasão sem integridade. Eu acho que manipulação é uma persuasão sem integridade. Talvez seja isso. O que é ser integridade? Sentar com as cartas todas na mesa. Uma das coisas que eu falo na forma de lançamento é que quando você persuade sem integridade, você manipula. Vou te dar um exemplo. Supor que eu vou fazer uma escassez. Né? Eu vou falar que só tem 20 headphones na minha loja. Mas, na verdade, não tem só 20. Tem 50. E eu menti. E as pessoas pensam que eu... Então, eu usei da falta de integridade e um gatilho mental. Na minha opinião, essa pessoa não persuadiu só. Ela manipulou. Então, ela fez uma persuasão negativa. Mas agora eu vou te dar um exemplo de uma persuasão que não é negativa. Mulheres sabem que quanto mais bonitas e atrativas, as chances são delas encontrarem um parceiro de vida aumentam. Elas ficam mais atrativas para o parceiro do sexo. Então, o que elas fazem? Elas se maqueiam. E a maquiagem, entre outras coisas, é um processo de embelezamento que se esconde, você tende a esconder o que você tem de pior e tende a enaltecer aquilo que você tem de melhor. Tende a esconder o que você tem de pior e tende a enaltecer o que você tem de melhor. Geralmente, isso que é um processo de maquiar, mais ou menos, né? Os homens não acham, pelo menos eu não acho que isso tem falta de integridade nenhuma. Eu entendo que aquela pessoa que eu estou encontrando está maquiada. Eu até gosto, acho bonito e tal. Acho atrativo, fico até feliz. E eu não acho desonesto das mulheres se maquiarem também, não. Acho honestíssimo. Eu acho que é um ganha-ganha. Enaltecer aquilo que você tem de bom e não necessariamente trazer à luz para aquilo que não é vantajoso naquele momento. Para fazer aquela sedução, para fazer aquilo. Logo, não acho que é nenhum processo, não. Agora, se no processo de sedução ela mentir, ou ele mentir, eu acho que você aí entra em manipulação. É a palavra manipular. Quando eu Eu vou fazer acho uma que. Ah, entrevista tá de bom. emprego, eu chego na hora.
Eu sei que chegar na hora vai aumentar as minhas chances de ter emprego. Pelo menos não vai diminuir, né? Porque se eu chegar meia hora atrasado, vai diminuir. Não tem nada de errado. É um instrumento de persuasão. O terno que eu estou vestindo, se for um terno, é um instrumento. Mas se está em cima da mesa, aí não é manipulação. Se você mentir, usar falta de integridade, aí torna-se uma manipulação. Diga, o que você acha? O que eu acho também, um outro ponto que pesa, tem essa questão da integridade e tem a questão quando você está induzindo a pessoa a fazer uma coisa que você sabe que não é bom para ela, que só é bom para você. Eu acho que... Por exemplo... Sei lá, você vende uma pílula emagrecedora que você sabe que não emagrece. Você sabe que não emagrece. Então, o ato de você induzir a pessoa a comprar aquela pílula, você sabe que não vai ser bom para ela, que só vai ser bom para você. E aí, eu não fui no dicionário para ver, mas para mim, persuasão e manipulação são palavras com significado bem parecido. Eu diria que são iguais, posso estar errado, porque eu não fui na etimologia, lá no cerne da coisa mesmo. As duas coisas, para mim, indicam você induzir a pessoa a fazer alguma coisa. Só que manipulação ela tem uma conotação, ela tem um sentido mais negativo. E eu não sei se ela é necessariamente negativa, mas ela tem esse consenso. Se você falar em manipulação, as pessoas associam com uma coisa negativa. Então, eu acho que o problema é, primeiro, falta de integridade, você mentir. Eu acho que isso dura até certo ponto, mas não dura se você quer escalar e fazer um negócio. Se você quer jogar o jogo do longo prazo, você não chega no longo prazo crescendo mentindo. E a segunda coisa é quando você faz uma coisa que você sabe que é ruim para a pessoa, que só é bom para você. É diferente você fazer uma coisa que, eu sei que para você isso é bom. Vai ser bom para você e vai ser bom para mim. Se você quer fazer o 6 em 7, cara, eu sei que o caminho que eu tô te mostrando vai ser melhor para você. A melhor forma de você fazer o 6 em 7. Vai ser bom para você, vai ser bom para mim. Eu acho que então é muito relacionado a isso também. Faz sentido. E talvez quando você sabe que aquilo não é bom, né? Vamos supor, a pílula de emagrecimento. Você está vendendo ela e sabe que não é bom, de forma ou de outra você perde... eventualmente você perde a integridade no processo de venda, né? Porque Exato. Você acaba tendo que mentir. É difícil não Dizendo mentir. Que aquilo emagrece, sendo que não emagrece, por exemplo. É uma mentira, né? Uma quebra de consistência, né? Exato. Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje do podcast 6 em 7 versão em casa. A gente falou hoje de persuasão. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. Espero que vocês tenham aproveitado bastante esse conteúdo aí. E até o próximo episódio. Um grande abraço. Até o próximo. Tchau, tchau.